Quem quiser deixar perguntas no chat, para que eu possa ir respondendo depois, enquanto eu estiver explicando, fica difícil eu ficar lendo o chat ao mesmo tempo, tá? Então, quem quiser pontuar no momento da minha fala, e for uma coisa importante, liga o microfone e me interrompe, tá? Mas as outras perguntas que podem ser respondidas depois, pode colocar no chat, e aí a gente vai, no final da explanação, eu vou responder a todas, tá? Então, boa noite. O meu nome é Thaís Salvé, eu sou professora de vocês, né, de literatura amazônica. Eu sou mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Pará, tá? Trabalho agora, faço doutorado, tô nos finalmente aí, defendo agora em fevereiro também a minha tese pelo programa de letras da Universidade Federal do Pará, tá? Já ministrei uma disciplina aqui no curso de Letras EAD, que foi a disciplina Literatura Brasileira 1, foi há uns 5 meses atrás, mais ou menos, 4 meses, não recordo direito o tempo. E agora vou ministrar essa disciplina, que é a Literatura Amazônica, que é uma disciplina que nos requer, como qualquer outra, mas um esforço no sentido da leitura dos textos, por às vezes não ter tanta, vamos dizer assim, textos teóricos e críticos que abarquem a nossa literatura, por inúmeros motivos que a gente vai começar a conhecer agora, né? Essa questão da literatura menor, né, da literatura regional, tudo isso a gente vai debater, tá? Mas já existem produções muito significativas com relação à crítica, né, ao estudo da literatura amazônica. Eu peguei aqui 3 textos que eu achei interessante para a gente debater essa questão inicial. Eu acho que isso é uma questão primordial para a gente entender. Como eu coloquei aqui no nosso planejamento, o debate sobre essa questão da literatura amazônica, ela é uma questão chave, né? Deixa eu só minimizar aqui a tela para colocar o planejamento aqui do lado. Então, essa primeira unidade, né? A gente tá no primeiro bloco, o bloco 1, ele é dividido em 2 unidades. A primeira unidade, a literatura amazônica existe, né? Eu fiz um questionamento, eu joguei uma questão a vocês, até para vocês pensarem um pouco sobre esse tema, né, e poderem dialogar. Digo a vocês que eu vou questionar muito vocês, né, eu não trabalho com essa imposição de conceitos e certezas, então eu questiono muito vocês, e por isso que o título da primeira unidade já Literatura Amazônica Existe? Ela é uma pergunta. Né? E aí eu coloco 3 textos para vocês que vão debater esse tema, né, para que vocês mesmos, como pesquisadores, como estudantes e críticos, né, e leitores, consigam construir, né, essa opinião, vamos dizer assim, essa interpretação, não opinião, mas essa interpretação do que é a literatura feita na nossa região. Tá? Então, essa primeira unidade eu coloco assim, debater acerca de uma das questões primordiais para compreendermos a Amazônia, a saber, a literatura amazônica, ou literatura da Amazônia, ou é uma questão latente entre os teóricos. Se a gente prestar atenção, essa preposição aí, ela muda muito o sentido, né, do fazer literário aqui da região. É uma literatura amazônica, ela é apenas um adjetivo, ou ela é uma literatura da Amazônia? Ela vem de origem da nossa região. Então, isso a gente precisa pensar, né, nessa questão aí em que a preposição está colocada e que muda completamente o sentido. Ou é uma literatura de expressão amazônica? O que seria expressão amazônica? Né? Isso é um debate primordial para a gente adentrar esse tema, tá? A nossa disciplina. E aí a gente tem diversas visões, assim, entre os nossos teóricos e nossos críticos, e até entre os nossos próprios autores, tá?
E a gente entende, eu entendo que se existe uma cultura e uma literatura própria da região, essa questão ela perpassa pela questão ancestral da relação entre o local e o universal, né? Entre o nacional, vamos colocar assim, que é o universal, e o regional, que a gente chama de local. Né? O que é isso? Que diálogo é esse? Que confronto é esse? A gente precisa entender um pouco isso, tá? Eu vou iniciar com o Fernandes, o José Guilherme dos Santos Fernandes, né, um professor de literatura. O texto dele, Literatura Brasileira de Expressão Amazônica, Literatura da Amazônia ou Literatura Amazônica, ele faz um questionamento. Se eu estiver muito rápida, vocês me sinalizem, tá? Eu falo mais devagar. E aí ele vai fazer um confronto entre duas ideias antagônicas, tá? Que é a ideia do professor Paulo Nunes, em que ele vai, no ensaio A Literatura Paraense Existe, prestem atenção, todos estão com interrogação, né? Vai nos dizer que ele tem uma opinião, o professor Paulo Nunes, e o professor Edilson Pantoja vai ter uma outra opinião, tá? Que ele vai discorrer no ensaio Não Existe uma Literatura Paraense, né? Então, percebam mais uma vez essa questão da interrogação nos textos, né? Da interrogação nos títulos, para que a gente possa construir esse debate. Tá? Aí trago para vocês 3 obras literárias, né, nessa primeira unidade, que é o Acauã, que é um conto presente nos Contos Amazônicos, do Inglês de Souza, né, de 1893. O Pau Pixuna, que muitos conhecem como a música, né, mas é a canção, conhecem como a música cantada pela Fafá de Belém, mas é uma canção do Paulo André e do Rui Barata, tá? E aí eu coloco tanto a letra quanto o link para vocês. E o Muragens, que é uma produção contemporânea, que é Muragens, Crônicas de um Muro, feito pelo professor André Miralli e pelo poeta e escritor Marcílio Costa, também com link aí. É uma videopoesia, vamos dizer assim. Tá? A segunda unidade, eu já vou falar um pouco sobre história, cultura e literatura amazônica, e eu trago o texto do Benedito Nunes. Mas hoje, agora, nesse momento, a gente vai se deter ao texto do professor Fernandes, tá, gente? Peço que todos aí, se possível, tenham ele à mão. Vou fechar aqui o Word, vou abrir a apresentação. E aí, assim, o que eu fiz para que isso ficasse um pouco mais claro, né? Eu destrinchei um pouquinho o texto para vocês e fiz um resumo aqui com os pontos-chave e a gente vai debater esses pontos-chave, tá? No começo do ensaio do professor Fernandes, ele já nos fala sobre esse incômodo que ele teve numa reportagem do jornal O Liberal, que saiu na década de 80. O professor Fernandes ele era membro de uma banda de música, não era somente rock, era uma banda de música paraense, né? E quando ele se deparou com a crítica feita no jornal, ele viu expressões que chamaram a atenção e que deu um start sobre essa questão da visão regionalista que se tem da produção cultural, artística feita na nossa região. Né? Então, palavras, frases ficaram latejando na cabeça dele. Ele disse que fusão de vários ritmos regionais, né? Tem a palavra regional, clima de interior, né, violões, vozes e músicas regionais. A partir dessas palavras, dessas frases, algo ficou latente, latejante nele. Né? Por que regional? Por que interior? E por que cultura e arte menor, né? Frente ao que se faz fora daqui do norte, né, da região amazônica. E aí ele entra no texto dele, numa querela, né, numa questão latente entre o local e o universal. Então, ele vai discorrer aí sobre o que é local e o que é universal, né, o que é regional e o que é nacional, tá?
E aí ele vai dizer para a gente que é o seguinte, que desde quando nós, humanos, homens, nos entendemos por seres históricos, né, criadores de cultura, a gente está o tempo inteiro passeando nessa questão de local e universal. O que é daqui, o que é nosso, e o que é nacional, o que é universal, o que é cultura exterior. Será que existe essa diferença? Né? E ele vai dizer que essa questão entre local e universal, ela vai ficar mais latente, assim, quando se tem o expansionismo colonialista. Né? A partir do momento em que se existe a colonização, principalmente a colonização etnocêntrica europeia, isso acontecendo na era moderna, ele vai dizer que essas duas concepções, né, de local e universal, ela fica mais forte, assim, mais latente. E, mais ainda, que com essa dimensão da questão do local universal, ela vai ficar maior com a globalização econômica, né, com a mundialização das culturas. Isso vai ser conhecido como pós-colonialismo. Né? Então, quando a gente tem esse movimento aí de globalização, em que a gente consegue misturar culturas, né, esse pós-colonialismo, essa questão do universal e do local, parece que fica mais forte, né? Que a fronteira é maior, assim. Mas será que existe essa fronteira? Será que não existe essa fronteira? Né? Aí ele vai tomar uma citação do Silviano Santiago sobre essa questão do local e do universal, e o Santiago vai dizer que essa questão da universalização, no ver, né, ao ver do Silviano Santiago é um crítico e escritor literário, vai dizer que existem duas hipóteses para essa questão da universalização. A primeira hipótese é uma questão criada, forjada pelo colonizador, e essa hipótese ela vai se basear nesse jogo de uniformização ocidental das culturas, né, a uniformização do mundo baseada numa cultura europeia, etnocêntrica, ou seja, então o colonizador vai forjar essa questão da universalização com fins de uniformizar, né, todas as culturas, tá? E, em contraponto a isso, tem também a questão da universalização vinda do próprio colonizador. E aí essa visão de colonização vinda do colonizador, na verdade, se faz não como uma uniformização de cultura, mas, na verdade, como um choque entre as culturas, né? Como uma forma de reação à dominação do colonizador. Né? Então, o Silviano Santiago vai nos dizer isso, que a universalização pode vir de duas hipóteses. A hipótese do colonizador, em que ele quer universalizar as culturas como forma de dominação, né? Então é muito mais fácil, no momento em que todas as culturas, todos os gostos, todos os fazeres literários, as produções culturais e artísticas, se elas se baseiam num determinado modelo e paradigma, é muito mais fácil de controlar determinadas sociedades e culturas. Né? Isso acontece muito na produção literária, artística e cultural. Né? E a segunda hipótese do Silviano Santiago é de que esse processo de universalização vem do colonizador, né? Vem desse jogo de choque entre as culturas, que vai causar uma reação perante essas ações de dominação. Ou seja, nós daqui, né, da região amazônica, nós não queremos ser colonizados de forma universalizante, então a gente reage, né? E aí a gente vai cunhar uma outra forma de universalização, que é a universalização das diferenças. A gente vai chegar lá, tá? O autor, né, o professor Fernandes, ele vai nos aconselhar, a partir desse debate, ele vai nos aconselhar a olhar para a questão do entrelugar, né? Que lugar é esse? Né? Esse entremeio. Se a gente prestar atenção no texto, na nota de rodapé número 4, ele vai dizer que entremeio, entremeado, é uma linguagem muito nossa, da nossa região, né, dos ribeirinhos. Nós estamos no entremeio, né, nós estamos nem aqui nem ali, principalmente porque a gente tem essa questão do rio, né, do atravessamento do rio. A gente não está nem numa margem e nem na outra, a gente está no entremeio, né? Ele dá uma forma interessante, um exemplo interessante, quando ele diz o seguinte:
um diálogo que ele fala, o peixe está graúdo ou está miúdo? Está entremeado, ou seja, não está nem graúdo, não está nem miúdo. Então, o professor Fernandes vai pegar essa palavra entremeio, essa significação de entremeio que nós temos aqui na nossa região, e vai nos dizer, é preciso prestar atenção nesse entremeio de culturas, nesse entrelugar de culturas, nesse entrelugar entre o universal e o local, e o regional, né? Não vamos nem tanto estar aqui, nem tanto estar lá. Até porque a arte, como o humano, ele não se esgota em uma coisa ou outra, né? Nós somos acontecimentos, estamos em acontecimento. Então, esse entrelugar aí, eu acho que é a forma mais, vamos dizer assim, não sei, não é mais correta, mas é mais poética, por exemplo, e que dá conta dessas possibilidades e que tanto a arte quanto o humano são, né? Não é uma coisa taxativa, tá? O professor Fernandes continua dizendo que o jogo fluente que parte da universalidade etnocêntrica colonizadora e chegue a essa verdade universal diferencial, é aí que está o entremeio, é aí que está o entrelugar em que a gente precisa buscar. Nós, como pesquisadores da arte, da literatura, como fazedores de cultura e fazedores de artísticos, literários, ou de qualquer outro tipo de arte. E nós também como críticos literários, né? Como professores de literatura também, tá? Então, aqui é muito interessante a gente tentar entender uma questão que é uma questão um pouco mais filosófica, vamos dizer assim, da arte, que é a questão da verdade, a questão da arte e a questão do humano. Se nós percebermos, tanto arte, quanto verdade, quanto o humano, quanto homens, como eu falei, nós estamos acontecendo, né? Nós somos acontecimento porque somos ser e somos tempo. Né? O filósofo Martin Heidegger já nos fala, nós somos ser e tempo, estamos acontecendo. Então a gente não pode querer que humano e arte e verdade sejam algo taxativos, fechados, né? Pelo contrário, eles são manifestativos, eles são acontecimentos. Então, essa noção de universal e local, essa noção de entremeio, de entrelugar entre universal e local, perpassa essa questão de acontecimento, de diálogo do humano com a realidade, do diálogo com o humano, com o mundo e com a cultura que os cerca. E, a partir daí, ele se expressa por meio da linguagem, né, na sua poiesis, no seu fazer literário, no seu fazer criador. Tá? Fernandes também vai nos dizer que a gente precisa superar essas dificuldades que nos paralisam em entender e caracterizar se é somente uma literatura produzida na e para a Amazônia. É uma literatura amazônica apenas? É uma literatura da Amazônia apenas? É uma literatura da expressão amazônica? A gente precisa problematizar isso, tá? E talvez o problema aí esteja em decifrar esse caráter nacional ou universal, ou caráter regional e local da produção amazônica, ele seja um problema muito mais de método, né, de caminho da pesquisa, de caminho de entendimento, do que um problema de conceito, um problema episteme, da epistemologia. Tá? Então, que percurso é esse que se está fazendo, que se está interpretando a literatura feita na nossa região apenas visando um foco, né, de um determinado lugar, e não está se olhando para o todo, e principalmente para essa questão do entre-lugar. Tá? E aí é quando Fernandes vai pegar dois professores, né, que têm visões antagônicas, que é o professor Paulo Nunes, da Universidade da Amazônia, professor, escritor, poeta, tá? E o crítico literário e professor Edilson Pantoja, tá? Eles têm visões completamente diferentes. O professor Paulo Nunes, no ensaio que ele coloca, que ele intitula de Literatura Paraense Existe? Uma questão, ele vai dizer o seguinte, e eu vou ler aqui logo após a citação, mas ele vai dizer o seguinte, ele vai preferir tratar a literatura feita na e da região amazônica, percebam
a sutileza das preposições, tá, gente? Quando a gente estuda preposição, às vezes a gente fala assim, ah, não, é uma coisa chata, a gente tem só que decorar a preposição. Não é verdade. As preposições, elas mudam completamente o sentido. Então, uma literatura feita na região amazônica é diferente de uma literatura feita da região amazônica. Completamente diferente de uma literatura amazônica, tá? Então, o Paulo Nunes vai dizer que ele prefere tratar alguém está pedindo para apresentar alguma coisa, eu peço que cancele a apresentação, por favor. Precisa cancelar a apresentação. Tá, muito bem. Então, vamos lá, vamos voltar. Então, o Paulo Nunes vai preferir tratar a literatura feita na e da região amazônica como uma literatura brasileira de expressão amazônica. E ele vai explicar, ele vai dizer o seguinte, que qualquer manifestação que se quer artística e literária não pode ser pensada enquanto regionalista, né? No sentido de exótica, no sentido de folclórica, incapaz de discutir e de difundir as questões universais do humano, tá? Então, essa é a questão do Paulo Nunes. E eu vou pegar a citação dele para nos dizer, para explicitar isso. Ele vai dizer o seguinte, o Paulo: precisamos hoje, mais do que nunca, deixar de pensar acanhadamente, isso está na página 112 do nosso artigo, do nosso ensaio, quem quiser acompanhar, tá? No finalzinho ali, um pouquinho antes da nota de rodapé. Então, precisamos hoje, mais do que nunca, deixar de pensar acanhadamente. Até mesmo porque, se formos aplicar a denominação pátrio-adjetiva para as literaturas regionais, teremos uma superfragmentação da chamada literatura brasileira. Por essas e outras, embora sendo professor de literatura da Amazônia, eu tenho optado por uma expressão que considero mais consequente em se tratando de literatura sobre a nossa região. Literatura brasileira de expressão amazônica. Afinal, está na hora de, como fizeram os primeiros modernistas, os demais Brasis redescobrirem este Brasil que está ao norte, e é demarcado pela linha do Equador. E a literatura, penso, é mais que pretexto. Ela é, sem trocadilhos, o passaporte. E que ela não seja somente paraense, seja brasileira, quiçá universal. Essa é a visão do professor Paulo Nunes. Em contraponto a isso, a gente tem um professor, Edilson Pantoja, que no ensaio intitulado Não Existe uma Literatura Paraense, também um questionamento, acredita que a gente não se pode pensar no universal, na universalização, que exclui o regional. Pois sem o particular, não existe universal. É que o adjetivo pátrio paraense, ele vai nos dizer, não diminui em nada a literatura feita na região amazônica, apenas o particulariza diante da literatura brasileira. E diz mais, se tivesse essa questão de menosprezar, diminuir a partir de um adjetivo pátrio, então a literatura brasileira seria menor do que a literatura mundial. Ele faz essa problematização, tá? O Pantoja, eu vou citar o que ele nos fala para a gente entender. Abre aspas. Não se pode, em nome do desejo de universalização, está na página 113, suprimir o regional. O universal não existe sem o particular, o nacional não existe sem o regional, de modo que, em nome do primeiro, não se pode ignorar o segundo. E muito embora concorde com Nunes quando a postura simplória que leva alguns a misturar palavras azedas que provocam estranhamentos a olhos e ouvidos, não vejo que haja, entre esse tipo menor de literatura e a denominação pátria, literatura paraense, uma relação necessária e exclusivista, que autorize esta literatura a ser de baixa qualidade, a representar a manifestação literária de autores nascidos no Pará. Então, a gente percebe aí que cada um tem uma visão completamente diferente. O Paulo Nunes acha que a adjetivação, né, a adjetivação pátria e paraense diminui a literatura feita na nossa região, e o Pantoja não, diz pelo contrário, particulariza.
Porque a gente não pode pensar num regional sem o universal. E aí, é interessante deixar marcado aqui uma questão primordial, tá? Que é a questão da identidade e da diferença. Essa questão é falada por muitos teóricos e críticos, né, e por alguns pensadores, filósofos. O Martin Heidegger vai nos falar sobre a questão da identidade e da diferença não como uma forma de exclusão, que só é possível criarmos uma identidade a partir do momento em que a gente olhe para as diferenças. A identidade, ela não exclui a diferença, senão a gente vira uma questão totalizante, né? A gente reduz a cultura e a identidade de uma determinada sociedade. Se a gente não... Somos humanos, temos uma identidade, somos humanos, mas cada um dos humanos tem uma diferença, né? E isso se insere de forma considerável nos estudos literários e nessa questão da identidade, tanto de cultura quanto do fazer literário. Tá? Muito bem, para o Fernandes, essas duas visões antagônicas, tanto do Paulo Nunes quanto do Edilson Pantoja, elas não criam confusão, pelo contrário, elas fomentam esse debate. Tá? E ele vai fomentar esse debate mais um pouco, ele vai dizer o seguinte, que a questão acerca do universal e do local da literatura, ele vai perpassar pela essa questão da identidade, como a gente já falou, e que essa questão, ela se inicia no começo do século XX, e adentra os estudos literários para marcar o terreno das chamadas literaturas minoritárias, literaturas menores. Essa questão da afirmação e reafirmação de uma identidade nacional, né, de uma identidade literária, de uma identidade cultural. Tá? Essa identidade, ela vai marcar a ideia de um discurso coletivo, tá? Mas que esse discurso coletivo, ele não pode apagar outras vozes que não se enquadrem dentro dele. Então, aí a gente chega numa questão da alteridade. A identidade, ela anda junto com a alteridade e não exclui discurso nenhum, tá? O professor Fernandes, para debater sobre essa questão de identidade, alteridade, ele vai dialogar com um pensador, uma pensadora, na verdade, chamada Zillah Berndt, tá? Que vai nos dizer que a identidade é um conceito que não pode afastar o conceito de alteridade. Por quê? Porque a identidade que nega o outro permanece no mesmo, permanece menor, né? Excluir o outro leva a uma visão especular que é redutora. E, mais agravante, excluir o outro nos leva a uma visão totalizante de algo que diminui a grandeza do universal, a grandeza do ser humano. O ser humano, ele não é reduzido a um só pensamento, muito menos o fazer poético desse ser humano. Quando eu falo em poético, eu gostaria que vocês pensassem não apenas no gênero literário poesia, mas quando eu falo em poético, eu vou buscar essa palavra lá nos primórdios dos pensadores originários, que eu chamo, em que poético vem de poiesis, e poiesis é a ação criadora do humano. Então, toda a ação criadora do humano, seja ela artístico-literária, seja ela funcional, seja ela de relação com o mundo, seja ela de diálogo com os outros, poiesis. Oi, Ednei, boa noite. Tudo bom? Eu peço só que você... Seja muito bem-vindo. Eu peço só que você deixe desligado o seu microfone, para que não tenhamos interferência. E assim que você precisar falar, você pode ligá-lo, tá? Tem muita interferência fora, Ednei. Você está me ouvindo, Ednei? Olá, Ednei. Você está me ouvindo? Você pode desligar o seu microfone, Ednei?
Pronto, eu acho que eu consegui desativar. Então tá, gente, então vamos lá, vamos continuar. Então é preciso ter cuidado e não usar o discurso da identidade sem prever o de alteridade, tá? Eles têm que andar juntos. Tá? Excluir, mais uma vez, excluir o outro em nome de uma identidade é uma visão muito redutora, tanto dos homens, quanto da cultura, quanto da arte, tá? E talvez este seja o ponto, né? Essa questão da identidade como excludente seja o ponto o qual o professor Paulo Nunes tenha se segurado para falar que uma literatura paraense reduza, né, a grandiosidade da literatura, da produção literária feita na nossa região. Talvez seja aí que ele tenha se detido, né? Na visão do professor, o termo paraense ele vai minimizar, né, no termo na visão do professor Paulo Nunes, o termo paraense vai minimizar o fazer literário, chegando a ser por ele considerado como um paraensismo, algo folclórico, algo regional, algo menor. Né? E a gente sabe que o fazer literário ele não pode ser reduzido a algo menor. Né? Se a gente tem essa ideia da poiesis, da poética, do fazer criador do humano, como esse fazer criador que o faz humano, né? Pela linguagem o faz humano. Tá? E o Bernan vai sugerir que a questão da identidade deva ser um processo de permanente movimento, né? E um movimento de construção e desconstrução. Aí sim, criando espaços de diálogo e integrando diferentes tramas discursivas, tá? Mais uma vez, eu vou dialogar aí com o filósofo Martin Heidegger e vou dizer para vocês que pensar a questão das diferenças, na verdade, pensar a questão da identidade sem pensar a questão das diferenças vai construir uma cultura, algo uniformizante e não universalista. A palavra uniformizante é diferente de universal, de universalista. Uniformizante é algo que não tem diferença nenhuma, né? É algo duro, que só existe naquele parâmetro. Universalizante não, prevê o diferente. Chegando, mais uma vez eu repito, nessa concepção a ter a levar para algo perigoso que é, além de uniformizante, totalizadora, tá? Isso vai diminuir a dimensão tanto do humano quanto da arte. E aí o que faz o professor Fernandes? A partir de todos esses diálogos, né, toda essa problematização, ele vai nos propor uma troca. Em vez de falarmos de identidade, que tal falarmos de identificação, processo, e não de identidade? Né? E aí ele vai nos lançar uma questão. Será que só é paraense, só é amazônida, ou só é brasileira a literatura que tem autoria reconhecida de um aborígene dessa nossa região? Somos vistos como aborígenes? É uma questão. Aí ele diz, é preciso problematizar agora o sentido de regionalismo. E eu gostaria de ler para vocês e que vocês me acompanhassem a nota número 5, tá? Que está na página 114. Ele vai dizer o seguinte sobre a questão do regionalismo. Neste particular, a minha preferência é por intitular antes uma literatura da Amazônia do que uma literatura paraense. Olha a questão da preposição. A razão é porque a circunscrição estadual é mais de natureza geopolítica e administrativa do que de uma ordem de cultura. E entendo que a literatura é uma produção cultural. Tá? Então, a gente não tem uma produção apenas geopolítica, uma literatura paraense, mas a gente tem uma produção de uma cultura que vem de uma origem amazônica. Então, ele diz, por que não pensamos, então, numa literatura da Amazônia, de origem amazônica? Tá? Muito bem. Ele vai nos dizer também o seguinte, que antes da modernização, essa questão de região, né, voltando a essa problematização do regionalismo, antes da modernização, região era conhecida geopoliticamente apenas por um território com aspectos particulares e isolado do restante do mundo. Ok. A partir da globalização e da internacionalização da economia,
que reflete também nas produções literárias dos locais, das regiões e dos países, das culturas, ele vai dizer o seguinte, que a partir dessa globalização e dessa internacionalização, a palavra região, o conceito de região, passa a ter uma importante categoria de análise, tá? Para que se possa entender a maneira como uma única produção é vista a partir de diferentes olhares. Então, você tem um modo de produção feito de diferente maneira. Quem nos trouxe isso foi o sistema capitalista. Essa globalização e essa internacionalização. Então, a partir daí, é preciso rever essa questão de regionalismo. O que seria regionalismo? Né? Passa-se a ter o mesmo modo de produção, contudo, com condições distintas dentre as diferentes regiões do país. Isso está diretamente ligado ao capitalismo. Aí vocês poderiam me perguntar, ok, Thaís, mas o que isso tem a ver com a produção literária? O que isso tem a ver com a construção de uma cultura? Tudo a ver. Nós passamos, isso atinge em cheio a cultura e a literatura. Por quê? Porque as narrativas que vão ser criadas a partir desse processo, elas vão ser criadas a partir de um olhar do narrador na sua região, da sua cultura. Então, a narrativa literária também vai se distinguir exatamente em função dos diferentes modos de produção. Se a gente fala que o fazer artístico é nada mais, ou, sobretudo, a relação do ser humano com a linguagem, quando eu estou falando de linguagem, eu não estou falando apenas de escrita e fala, mas eu estou falando de linguagem como a possibilidade de sentido que a gente dá ao mundo, uma coisa muito maior, né? Então, os modos de produção, os meios de produção vão impactar diretamente no nosso fazer cultural e artístico. A gente vai passar a olhar diferente, e aí as nossas narrativas vão ser diferentes. Até agora, tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Ok, muito bem. Posso continuar? Ok. Vamos lá. Aí o que o Paulo Fernandes, já o José Fernandes vai falar? Por ser a história dos conflitos e acordos entre essas instâncias, a narrativa literária irá se distinguir, tá? Irá se distinguir drasticamente. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Está muito baixo mesmo, teria que aumentar o volume. Vocês estão me ouvindo muito baixo, é isso? Está ruim de ouvir? Nossa, eu estou... Eu estou com fone, professor, eu estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem também. Estou ouvindo. Eu também estou ouvindo bem. Tá, então talvez, Eu também Regina... estou ouvindo bem. Tá, então, por exemplo, Fabiane e Regina, que sinalizaram que está baixo. Talvez vocês tenham que aumentar o som de vocês. Vejam aí, tá? Aumentei, não sei se é porque eu estou pelo celular, mas esse celular tem um volume alto e mesmo assim está baixo. Eu vou tentar, então, ficar com o microfone aqui pertinho. Tá melhor assim? Não Melhor. influenciou em nada. Eu acho que não sei. Pode Tá, continuar. mas você... Dá para ouvir um pouquinho, então? Tá, pode ouvir. Então tá bom. Então vamos lá. Aí o professor Fernandes volta a convidar o professor Silviano Santiago para dizer que existe sim uma universalidade. Existe, mas é uma universalidade das diferenças. Aí a gente volta a dialogar com Heidegger quando ele vai dizer que a construção da identidade prevê as diferenças, senão não temos identidade, né? E aí entra um dado muito importante nos estudos literários, que é a questão da paisagem, né? Para além de um conceito geográfico, né? A paisagem agora ele vai ser um conceito literário, tá? O que quer dizer paisagem dentro dos estudos literários? Tudo aquilo que a nossa vista, a vista do narrador, a vista do autor, né, abarca pelos seus sentidos. A partir do momento em que a gente, como crítico literário, professor de literatura, ou pessoas, leitores comuns, ou o narrador, o autor, né, de literatura, ou qualquer produtor de arte,
a partir do momento em que tem uma relação, tanto com o espaço e tempo do seu lugar, aquilo vai estar impresso na sua produção artística, literária, seja ela literária ou não, certo? Então, esse conceito de espaço-tempo, paisagem e região, eles são muito importantes para a gente entender o que é uma literatura feita em determinada região, tá? Precisamos fazer um diálogo aqui, uma reflexão acerca desse diálogo entre humano e realidade, né, que eu falei, que é um diálogo feito a partir pela linguagem. Nós, humanos, só damos sentido às coisas em nossa volta, que eu estou chamando de realidade ou real, na verdade, a realidade é o real se manifestando em sentido por meio da linguagem, né? Por meio da linguagem literária, por meio dessa grande questão que é a linguagem, né? E que nos faz humano, né? Somos humanos porque temos a linguagem, né? Então, a partir dessas diferenças, se manifestando enquanto linguagem criadora, é que nós, humanos, iremos produzir o que quer que seja, né? E aí, aqui estamos falando de literatura feita numa determinada região. Então, pensar a literatura feita na Amazônia, da Amazônia, a partir desse diálogo entre realidade, humano e linguagem, tá? Aí o Fernandes ele vai ter uma conclusão, ele vai nos dizer o seguinte: o problema talvez não esteja no fato de uma dada literatura ter caráter regional ou não, tá? Mas saber se o narrador que constrói a descrição de tempo e espaço a partir de uma percepção individual, criadora, mesmo que esteja relacionada a uma realidade aparente e única de um espaço comum. Isso quer dizer o quê? Que só escreve literatura amazônica quem nasceu aqui? Não. Que só se escreve, que um autor que nasceu na região amazônica, ele só escreve, só produz literatura amazônica, regional, folclórica? Também não. Mais uma vez, arte e humano são universais dentro das diferenças. Então, eles acontecem em tempo e espaço de uma forma universal, identitária, prevendo as diferenças. Tá? Então, o que eu posso dizer com isso? Que as questões apresentadas numa obra literária, por exemplo, ela pode ter sido de origem amazônica, mas isso não quer dizer que são questões que só acontecem na Amazônia. É claro que a gente tem produções literárias, produções artísticas, que têm esse carimbo, né, mais forte da identidade amazônica, quando a gente tem, por exemplo, situações localistas, né? Por exemplo, o Inglês de Souza. O Inglês de Souza, em Contos Amazônicos, ele vai fazer uma radiografia, na verdade, da mata, né, das lendas amazônicas. E aí sim ele marca bastante. E aí sim a gente pode chamar de uma literatura com uma expressão mais forte da Amazônia. Mas isso não diminui a produção literária do Inglês de Souza. Em contraponto, temos o Dalcídio Jurandir, que apesar de ter a sua obra, né, que é uma obra marcada por essa questão do ribeirinho que sai do interior e chega em Belém, e aqui, né, vai crescendo junto com a cidade, e a gente tem aí pequenas informações de espaço e local. O que acontece com o personagem principal, nessa obra do Extremo Norte, de Dalcídio Jurandir, que começa com Chove nos Campos de Cachoeira, né, com a saída do Alfredo de Cachoeira, a Cachoeira do Arari, na verdade, questões relacionadas à sua relação com a realidade. Quando Alfredo sai do interior, né, naquela época, no começo do século XX, e vem para a capital, que é Belém, que está em processo de transformação, de industrialização,
né? Que aí é uma questão que a gente vai falar na segunda unidade, que é o que eu trouxe com o Benedito Nunes, esse processo histórico de construção dessa Belém cultural e literária, né? Ele tem aí questões marcadamente regionais, porque você está se falando aí de locais do interior do Pará e da cidade, da capital, mas temos também questões que perpassam todo e qualquer ser humano. Questões de vida, questões de morte, questões da relação com o espaço, questões da verdade ou não, questões da realidade. E aí a gente pode falar apenas de uma literatura amazônica? Feita somente aqui, com cores locais apenas? Não, é universal, prevendo as diferenças. Tá, gente? Muito bem. E aí, qual é a conclusão? Estamos finalizando aí o nosso texto, para depois aí eu abrir para as questões de vocês, tá? Qual é a conclusão que Fernandes vai chegar ao final? Ele vai dizer o seguinte, que ele vai optar pela expressão literatura da Amazônia. Por quê? Por conta dessa preposição. O da, ele vai nos indicar um lugar de origem. É uma literatura que é feita, tem origem na região amazônica. Mas esse lugar de origem, ele é apenas de origem, ele não é de fim. Tá? É uma literatura, é um lugar que se origina no imaginário amazônico como ponto de partida e não ponto de fim. Ele traz essa questão do imaginário amazônico, mas ele também traz as questões originárias do ser humano, né? Que toda grande obra de arte, sendo ela literária ou não, nos traz a questionar. Quando a gente se depara com uma leitura literária, com um filme, né, uma produção audiovisual, com uma poesia declamada, dita, com um quadro, com qualquer outra forma de expressão artística, aquilo nos questiona a nossa forma de humano, como nós somos humanos e como nossa humanidade dialoga com a realidade que nós estamos vivendo. É o que a gente chama de obra literária, grande obra literária, obra de arte, né? E todo ser humano, nós, seres humanos, somos criadores de obra de arte porque dialogamos com a realidade a partir da linguagem. Podemos não ser escritores, mas o que fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, nós estamos criando poeticamente, no sentido de ação originária, certo? Então, não temos como diminuir a literatura feita na nossa região apenas como uma literatura localista, uma literatura folclórica. Não, ela é uma literatura universal que parte do imaginário amazônico, onde o imaginário amazônico está impresso nessa literatura, mas que nos coloca também questões universais do humano, da relação com o humano, do humano com o real, sempre a partir da linguagem. Ok? Podem ligar aí os microfones, quem tiver dúvidas, e aí podemos conversar sobre esse texto, esse primeiro texto. Os outros textos que eu coloquei junto com esse, na verdade, é para que vocês possam se apropriar das duas visões, tá, gente? Da visão tanto do professor Paulo Nunes quanto a visão do professor Edilson Pantoja. São textos muito curtos, de 3 páginas no máximo, né? E que são textos que foram trazidos aqui pelo professor Fernandes, né? Para ele fazer essa discussão aí sobre a literatura feita na nossa região. Ok? A palavra é toda de vocês. Agora. Professora, boa noite. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Professora, me corrija aqui, porque eu fiz uma anotação. Tá. Quando a senhora diz arte e humano são universais em seu mundo, é isso? Isso. Podemos dizer assim, na verdade, tanto o humano quanto a arte são questões, né? Questão do humano. Esse humano que a senhora diz, no sentido, no caso do contexto onde essa pessoa vive,
O humano que somos nós, o ser humano, né? Quando a gente está o tempo inteiro se questionando, né, Vitor? Quando a gente fala assim, quem somos nós? Se você perceber, parar para pensar, a todo momento, do momento que a gente acorda, ao momento que a gente vai dormir, a gente está se questionando, está questionando a nossa humanidade, né? Por que fiz isso? Por que fiz aquilo? Como é que me relacionei com isso, com aquilo? É esse humano de que eu estou falando. É esse humano que se questiona. Tá? Esse humano que constrói o seu mundo a partir da sua forma de pensar, isso? Isso. A partir dessa forma de pensar, que eu posso dizer que essa forma de pensar é a relação que esse humano tem com a realidade. Pela linguagem, né? Quando eu digo linguagem, por exemplo, vamos um exemplo para a gente tentar entender aqui, vamos tentar colocar em imagem. Quando a gente acorda, no momento em que a gente acorda, que a gente não fala nada, mas a gente acorda e a gente realiza que a gente está acordado, e que a gente começa a realizar onde a gente está. Isso é linguagem. O que é linguagem? São essas possibilidades de sentido que temos para dar sentido às coisas do mundo. Então, essa é a linguagem, essa é a linguagem originária. E aí ela vai se desdobrar em várias outras linguagens, chegando até a linguagem literária, a linguagem do jornal, a língua de sinais, né? A linguagem da comunicação, a linguagem artística da imagem. Quando a gente está olhando uma imagem, aquilo não tem, né? A linguagem não verbal, por exemplo. A gente olha uma imagem, ela não é verbal, mas ela é linguagem, né? Que vem dessa linguagem originária, que é essa possibilidade que temos, nós, humanos, todos nós temos, de dar sentido à realidade, ao mundo que vivemos. Então, é desse humano que eu falo, é dessa linguagem que eu falo, e da arte, desse fazer artístico é isso. A partir do momento em que eu me relaciono assim com o mundo, eu estou criando. Eu crio ações, né? Ações originárias. Isso é poiesis, isso é poesia. É que nesse mundo moderno em que vivemos, a gente acha que poesia é apenas poema, gênero literário. Poesia é o que fazemos todos os dias ao acordar. Existir é poesia. Estou entendendo. É nesse sentido que a senhora fala que está ligada à questão da universalidade? Sim. Das questões universais do humano, sim. Porque, por exemplo, se pegarmos uma poesia que fala, vamos pegar Paz Loureiro, não sei se vocês já conhecem Paz Loureiro, eu vou disponibilizar para vocês alguns textos literários, tá? Eu queria ter esse primeiro momento com vocês, tá? Para conhecer um pouquinho a turma e tal, para sentir o calor, assim, né? A energia. Isso. Mas, por exemplo, se pegarmos um poema do Paz Loureiro, ele tem, muitos poemas dele vão falar da relação dele com o rio. Ele tem uma expressão que é muito comum a nós, que é o de bubuia. Vivemos de bubuia, estamos de bubuia, né? A gente fala assim, depois do almoço, agora eu vou ficar de bubuia. O que é o de bubuia para o nosso imaginário amazônico? É ficar sem falar, relaxado, contemplando algo, principalmente para os ribeirinhos que têm essa coisa do rio, né? Do tempo do rio, do tempo do pescar. É um outro tempo que não é o tempo da cidade. Ficar mercê, ficar à deriva, né? Isso, a deriva. E envolto por uma coisa maior que é a natureza, que nos excede, né? A gente acha que nós excedemos a natureza, não, mas a natureza nos excede, ela é grandiosa. Esse diálogo está gravado na poesia, na produção artística literária do Paz Loureiro, com essa relação do homem, do ribeirinho, do bubuísmo e tal, mas ali estão colocadas questões não só localistas, de como o ribeirinho se relaciona com a natureza, com o peixe, não, mas de questionamento de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, né? Como é que eu me relaciono com a vida, como é que eu me relaciono com a morte, como é que eu me relaciono com o amor, e eu estou falando desse amor, quando eu falo de amor, eu falo desse amor maior, não apenas desse amor de relacionamento carnal, mas desse amor, né, que nos faz nos cuidar enquanto humano. Então, a gente tem o local, né? Se a gente for ler Paz Loureiro,
A gente tem os traços do barco, do rio, do tempo amazônico, do bubuísmo, mas esse bubuísmo é um devaneio, é um estado de meditação para as questões do humano. Então, a gente também tem o universal. Percebe? Estou entendendo. Professor, outra pergunta. A senhora usou o termo, no caso, literatura da Amazônia, questão da preposição da, né? Uhum. Eu posso, assim, dizer, no caso, que essa literatura, ela tem como propósito, assim, resgatar essa cultura, o estilo de vida desse indivíduo, desse local onde ele mora. Sim. Muitas das produções literárias que a gente vai ver tem essa pegada desse resgate, né? Esse resgate cultural, né? Existem, e isso é genuíno, esse resgate da literatura da região amazônica, ter esse resgate da nossa cultura. Mas foi o que a gente viu aqui com o Fernando. Mas não só isso, né? Ela não só se reduz a esse resgate, ela se origina da Amazônia, resgata sua cultura e extrapola, né, lançando as questões universais, as questões que a gente chama, que eu venho chamando de questões originárias, como eu te falei, vida, morte, realidade. Então, tem essa coisa do resgate, lógico, está impresso na nossa produção literária, em muitas das nossas produções literárias, outras nem tanto, mas em muitas das nossas produções literárias isso está muito impresso. Mas por que dá a Amazônia? Porque ela parte da, mas ela não chega no fim, e o fim não é a Amazônia. Ela parte da Amazônia e se fala lança de um todo, né? Isso, Vitor. Isso. E aí... Sim, pode falar. Outra coisa, quando fala de resgate, porque, assim, existe uma possibilidade de haver uma perda, assim, posso dizer assim, um esquecimento dessa cultura, desse estilo de vida, desse indivíduo, do local onde ele mora? Sim. E principalmente pela questão desse universalizante colonizador que a gente viu, né, que o Silviano Santiago falou. Né? Então, o que a gente precisa pensar é esse entre-lugar, né, de onde estamos, né, achar esse ponto do doce aí, desse resgate, mas não ficar no localismo. Lembra que o Silviano Santiago nos deu duas hipóteses para essa universalização? E que depois ele vai dizer que a universalização ela existe, mas é uma universalização das diferenças. Então, quando tu falas que esse resgate ele foi necessário e é necessário em determinados momentos, porque se perdeu esse originário da cultura amazônica, isso se dá no universalizante do colonizador, que quer uniformizar, é um universalizante uniformizante, né, que quer uniformizar a partir da sua cultura etnocêntrica. E aí a gente tem que correr disso. Né? A gente tem que não nos deixar nos interferir por isso. Principalmente nós críticos literários, professores, e quem aqui, né, for artista, poeta, quem começar a tentar se expressar. E ao entrelugar do universalizante como uma forma de reação, né, dessa colonização. Aí sim, imprimir a nossa cultura, fazer o resgate da nossa cultura, mas expandir, né? Não ficar só no localismo. Estou entendendo. Tá? Esses três textos que eu coloquei para você, na verdade, essas três produções literárias, e aí uma dica para atividade, tá? Para a primeira questão da atividade. O que eu peço na primeira questão da atividade? A partir de tudo isso que a gente conversou, eu dei para vocês três produções artísticas, né? Um conto, né, pequenininho, A Cauã, do Inglês de Souza, feito em 1862, se eu não me engano. O Pau a Pichuna, né, que é uma canção, uma letra, uma canção musicada, feita e musicada por Paulo André e Rui Barata, né, dos anos 70, e uma produção contemporânea, olha, eu estou ali, século XIX, século XX e contemporaneidade. Uma produção contemporânea do Marcílio Costa e do Andrei Miralha, tá, que vai também
trazer essa questão entre universal e local. E aí vai depender agora do processo de interpretação de cada um de vocês, né? Naquelas 3 produções, onde é que está o que eu quero saber é, isso aqui é universal, isso aqui é local. Não é isso que eu quero saber. Eu quero saber, existe nessas 3 produções um diálogo entre local e universal? Como é que eu posso achar? Onde está impresso esse diálogo entre local e universal nessas 3 produções artísticas que eu coloquei para vocês? A partir de tudo isso que a gente conversou hoje, tá? É essa a questão. Ok? Estou entendendo. Okay, Mais professora. alguma pergunta? Vitor, eu respondi a você tudo que você me perguntou? Isso. Eu tinha mais uma pergunta aqui. Pode fazer. Gente, só o Vitor tem dúvida? Ninguém mais tem dúvida? Boa noite, professora. Boa noite. Vamos fazer o seguinte, o Vitor está acabando. Quem quiser fazer pergunta, eu estou com o chat aberto. Coloca aqui, professora, tem uma pergunta. Peço a palavra. E aí eu vou fazendo por ordem, para a gente organizar um pouquinho, tá bom? Professora, eu vou esperar o Vitor terminar. Não, dê oportunidade para o Pedro, que eu estou só terminando só de concluir aqui a elaboração da pergunta, aí na minha oportunidade, assim que tiver... Tá bom. Então vamos lá, Pedro. Pode fazer, a palavra é sua. Só pegando um gancho aí do Vitor, né, sobre essa regionalização, esse valor cultural, em que o professor Edilson ele vai questionar que antes tem que passar pelo regional, né, mas assim, eu acho assim, que eu vou concordar lá com o outro, que ela deve ser universal mesmo, porque ela não pode ficar somente aqui, só nós valorizando. Então, essa ideia tem que ser compartilhada, ser universal, tem que ser reconhecida, né? E nós, como homem, como ser histórico, né, social, nós também temos também que nos valorizar, mas também não só aqui dentro, né? Então, por isso que eu vou concordar lá com outro autor, né? Uma literatura da Amazônia, mas universal, entendeu? Porque a gente não pode ficar só valorizando e deixar ficar só aqui dentro, só para nós. Eu acho que precisa ser expandido, eu acho que preciso conhecer a nossa realidade, o nosso social, né? Essa palavra aí eu gostei muito dessa entremeagem, né? Inclusive ela é muito, né? Ela é muito nítida aqui, a gente usa muito aqui mesmo essa linguagem, mas em outro sentido. Mas aí eu entendi, sim, porque nós não podemos ficar entre o regional e também valorizando só o universal. Eu acho que tem que ter essa entremeagem da gente mesmo aqui, para sermos assim mais reconhecidos, né? Porque nós fazemos parte também do social, né? E isso precisa ser expandido. É isso aí que eu queria comentar. Ok, Pedro, excelente colocação que você fez, e o que o professor Fernandes, José Guilherme Fernandes fala, na verdade é isso, né? Ele tem o professor Paulo Nunes dizendo que a gente precisa ser, que a gente não pode ter uma literatura apenas regional. Tem o professor Edilson Pantoja, que nos diz que não, que temos sim que ter uma literatura regional, porque todo regional, para o universal ser criado, precisa do regional. E aí, o professor José Guilherme Fernandes vai dizer o seguinte, que a expressão literatura da Amazônia prevê o regional, porque parte da Amazônia, então prevê esse regional, né, resgata esse regional, tem origem na Amazônia, mas lança para o universal, né? Eu acho que foi isso que você colocou, né? Então a gente parte daqui como uma forma, como uma forma de assinatura, vamos dizer assim, né, de nos colocarmos enquanto homens amazônidas, nos colocarmos na nossa expressão, na produção artística, mas nos lançarmos à universal, senão a gente cai na ideia de folclórico, de arte menor, né? Aquilo é folclórico, como muitas vezes nos vemos representados, por exemplo, nessa novela agora que está reprisando, né? Em que todo tempo dança carimbó, e que não sei mais o quê, e umas expressões
todo tempo falando umas expressões que às vezes não é dessa forma, né? E aí nos veem como folclore mesmo, né? Nos veem como caricato. A gente vira caricatura. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que o professor Fernandes fala, quando eu falo da literatura da Amazônia, é porque ela é uma literatura que se origina, né? A preposição da, ela dá esse sentido de origem, né? Uma coisa feita de onde, né? Do local, de onde? Da Amazônia, mas que não nos esqueçamos que ela parte da Amazônia, mas a Amazônia ela não é um fim apenas, ela é o começo. Ela é a assinatura para uma extrapolação, né? Para uma universalização. E aí sim, nós podemos nos dizer, somos uma literatura da Amazônia, pertencente a uma literatura brasileira, que pertence a uma literatura universal, né? Exatamente, certo? É isso mesmo, né? Exatamente. Muito é isso. Quem mais, gente? Eu posso pegar um gancho? Eu posso pegar um gancho aí no Pedro? Por favor, Maria. É assim, vamos tudo se enganchando aí, né, Vitor? Porque assim, diante da colocação dos colegas e da sua explanação, aí me veio a lembrança de Dalcídio Jurandir, como exemplo, né, que foi regional, mas se expandiu, tanto que foi no Rio de Janeiro, em que ele foi, vamos dizer assim, reconhecido. E tem muito isso, pelo menos no nosso Marajó existe muito isso. As pessoas daqui não são valorizadas, são as pessoas de fora que vêm valorizar. Nós temos em Cachoeira do Arari um museu, o Museu do Marajó. Então, se for buscar, né, meio de internet, por exemplo, você visita lá o museu mundialmente, né, mas se for fazer uma pesquisa no município, é muita riqueza que tem ali, mas os próprios cachoeirenses, vamos dizer assim, porque é do Marajó, né? Então pega toda a extensão ali da ilha, mas ele se localiza em Cachoeira do Arari, né? Então, como exemplo, aí voltando ao Dalcídio Jurandir, então aí ele foi valorizado no Rio, né, a premiação, né, teve alguns prêmios, a premiação também dele foi lá, mas diante da obra que surgiu da Amazônia, né, o local da origem, aí me vem aquilo que você falou, como ponto de partida, mas que não vai ao fim, porque chegou no Rio e por meio, né, do meio de comunicação e tudo mais, se expande, vai para o Rio, vai para São Paulo, vai para onde o internauta quiser, né? Onde ele esteja, em qualquer local do mundo onde tenha uma internet, não só na obra dele. Eu estou dando exemplo dele diante da conversação que se deu anteriormente, né? Então faz sentido esse pensamento. Sim, com certeza. E pegando esse gancho aí que você me deixou, eu faço uma problematização que até o próprio Fernandes faz aqui no finalzinho do texto dele, porque o Paulo Nunes diz o seguinte, porque fica aquela coisa do paraencismo, né, que os outros Brasis precisam conhecer o nosso Brasil. E aí eu me pergunto, e eu lanço esse questionamento a vocês e a mim também, né, eu digo o seguinte, por exemplo, você falou sobre esse Museu do Marajó que tem em Cachoeira, né, que é conhecido, porque ele tem acesso na internet, então você pode conhecê-lo de qualquer parte do mundo, certo? Isso. Mas aí eu pergunto, será que o nosso povo, nós aqui, conhecemos? Nós, professores de literatura, nós artistas, será que nós conhecemos nas nossas produções literárias? Ou é preciso que o Dalcídio Jurandir viaje até o Rio de Janeiro, seja reconhecido no Rio de Janeiro, para que isso volte para cá e fale, olha, é nosso, é daqui. Existem muitos autores paraenses, autores amazônidas, não só paraenses, mas amazônidas, que não são reconhecidos por nós mesmos. A gente tem, e aí essa é uma questão, né, que vai muito além, que a gente está falando da questão do cânone literário. Né? A gente conhece, por exemplo, Guimarães Rosa, a gente conhece Clarice Lispector, mas a gente não conhece, por exemplo, Felipe Cruz.
A gente não conhece Marcílio Costa. A gente não conhece Paulo Nunes, que além de professor, é escritor. A gente não conhece, por exemplo, Abiguar Bastos, né? O que mais? A gente não conhece Josete Lassance. Eu só estou falando de alguns, né? Por quê? Porque não despontaram ainda. Então, será que o reconhecimento da nossa produção artística, ela perpassa pelo fazer literário ou é uma questão de circulação e recepção? E essa circulação e recepção que tem que partir, olha a origem de novo, partir de nós, amazônidas, e não somente de lá. Então, quer dizer que precisa esse movimento do artista ir para o eixo sul e sudeste, da onde se faz a literatura canônica brasileira, para poder ser reconhecido. Por que a gente não faz um movimento inverso, que é muito mais fácil? E que aí passa por uma questão que o Paulo falou, né? Que o Paulo Pedro. Que o Pedro falou sobre essa questão do nosso da importância do resgate da nossa cultura, do nosso imaginário. Então, talvez a gente precise fazer esse dever de casa. E quando eu falo a gente, estou me incluindo nisso, como professora, como professora de literatura e como crítica de arte. Né? Fica esse questionamento. Precisamos conhecer a nossa produção literária. Né? É Tanto circular. dos novos, dos contemporâneos. Mais alguém? Professora, como já usaram a mesma expressão, usa mesmo também a questão, aproveitando o gancho da colega. Opa. Então, a gente está com 5 ganchos hoje. Isso. A senhora falou que literatura é produção cultural, certo, né? Também quando essa literatura que ela é produzida, como a senhora falou, são alguns produtores literários que não tiveram suas obras reconhecidas em outros lugares. Eu posso dizer que ela só se caracteriza como uma produção literal regional e não universal, pelo fato de não ser reconhecida? Não, porque não perpassa por essa questão da recepção, tá? Mas mais por uma questão das questões colocadas nesse fazer literário. E quando eu estou falando de questões, eu estou falando de temas, eu estou falando de enredo, né? Eu estou falando das formas narrativas, tá? Então, eu não posso, por exemplo, dizer que o que vai caracterizar... Sim, então, o que vai caracterizar essa literatura universal são os elementos contidos na produção literária, né? E isso. Não o fato de ela ser reconhecida ou não. Isso. Vamos trocar essa palavra elementos por palavras questões, né? Quando eu digo de questões, vamos tentar entender. Quando eu falo em questões, e aí eu falo de questões do humano, são questões que nos questionam e por nos questionarem nos fazem humano, né? Então, por exemplo, eu tenho um elemento da narrativa que é narrador em primeira ou terceira pessoa. Isso é um elemento da narrativa em que eu posso escolher. É uma coisa, vamos dizer assim, prática do fazer literário, tá? Mas quando esse meu narrador, seja ele em primeira ou terceira pessoa, vai se questionar, a partir do enredo em que ele for criar, sobre, por exemplo, a questão da vida e da morte, esse embate entre vida e morte, isso não é um elemento, é uma questão. É uma questão por quê? Porque é algo que questiona tanto quem faz, o autor, e por isso o faz, por estar sendo questionado pela essa linearidade entre vida e morte, que somos nós, humanos, está se questionando e está expressando essa questão em uma produção artística, quanto quem lê. Quando a gente se depara, por exemplo, com um texto, seja ele literário ou não,
e que vem essa questão sobre vida e morte. Como lidar, né? Com essa vida e com essa morte? Como lidar com essa questão da finitude do humano, né? A gente se questiona também. Então, isso é uma questão. Não é um elemento, não é um problema. Um elemento é algo mais fácil de ser resolvido, é como um problema. Por exemplo, um problema é 2 mais 2. 4 é um problema. Entendi. Então, quer dizer... Sim, pode falar. Então, essa produção literal, ela pode dizer assim que ela é bem subjetiva? Essa questão da subjetividade e da objetividade é uma outra questão interessante para a gente debater, tá? É lógico que existe, quando a gente fala de subjetivo, né? A gente está falando aí de um sujeito, né? Que se relaciona com determinada situação, vamos dizer assim, e que a resposta dessa relação do sujeito com determinada situação é somente dele. Estou entendendo. Mas e se eu disser para ti que não é somente dele, que é uma questão universal, a gente tira também um pouco essa questão do subjetivismo, principalmente no fazer literário. A gente usa questões de outros, é isso? Porque assim, é lógico que tem impresso no meu fazer literário e na minha interpretação literária, e aí eu estou falando tanto de autor quanto leitor e intérprete, é lógico que está impresso nisso, eu, Thaís, por exemplo, e como eu, Thaís, me relaciono com as coisas para eu poder interpretar alguma determinada situação. É lógico que isso está impresso. Mas, além disso, também está impresso a questão de eu, Thaís, ser humana. Ser humana como você. Então, a subjetividade, ela está ali. Mas o originário do humano também está aí. E assim, em situações como o fazer artístico, esse originário, ele aparece muito mais forte do que somente uma opinião. Estou entendendo. Apenas de, assim, eu gosto dessa arte pelo meu gosto específico somente, só porque eu gosto. E aí você, de novo, reduz aquela interpretação de uma obra literária que te traz milhões de questões, inúmeras questões de como se é humano, né? Apenas reduzindo para o teu gosto, por exemplo. Estou entendendo. Mas isso é uma questão que a gente pode ir debatendo, porque, assim, existem vários teóricos com várias opiniões diferentes, antagônicas, sobre a questão do subjetivismo e do objetivismo. Tá? Então, essa é a leitura que eu tenho. Eu estou entendendo. Então, eu acredito que, de uma forma ou outra, tanto a objetividade como a subjetividade, são utilizadas na construção de uma produção cultural, né? É isso. A gente não pode nem reduzir a uma coisa e nem reduzir a outra, entende, Vitor? É a mesma coisa, eu não posso reduzir ao universal somente, ao nacional somente, e deixar de lado o local, o regional. Eu não posso dizer que aquilo é apenas local e regional e esquecer que faz parte de um todo. É a questão que foi colocada aqui, para construir uma identidade, eu não posso excluir o diferente. Então, porque senão fica uma arte excludente, fica uma cultura excludente. Eu preciso olhar para o todo, até para construir e para resgatar a minha cultura, eu preciso olhar para o todo. Porque a gente está aqui se relacionando enquanto todo, né? Eu não tenho como excluir. E isso também no fazer artístico literário. Certo, entendi. Bom. Tá? Mas bem, gente, eu preciso só falar rapidamente. A gente debateu hoje sobre esse texto, dialogou sobre esse texto que para mim é fundamental, e eu estou muito feliz com essa resposta de vocês, né? Primeiro, feliz com a quantidade de pessoas que estão aqui, eu sei que não é a totalidade da turma, mas enfim, e com o diálogo de vocês, assim, né, que vocês travaram comigo. Mas existe na nossa atividade, se vocês forem ver, a atividade ela vai englobar tanto essa unidade 1,
né, que vai falar sobre essa questão da literatura aqui da Amazônia, então, vamos lá pegar a atividade. Quero pegar essa atividade com vocês para poder... Professora, Diga, Pedro. Só antes de entrar aí nessa situação, alguns colegas não estão conseguindo acessar. Eu também tive problema de acessar. Minha filha teve que me rotear. Há algum problema? Sim, a plataforma, justamente, aqui o Google Meet. Há algum problema aí sobre isso? Algum mecanismo sobre a ferramenta aí que foi posta para a gente? Eu não sei se outros colegas tiveram essa dificuldade, mas eu tenho uma colega que ela está se manifestando, dizendo que ela não está conseguindo acessar. É só isso aí. Agora, eu lembrei de uma coisa, tá? Eu não sei, eu preciso conferir isso, mas talvez... Vocês todos têm Gmail? Todos que estão acessando pelo Gmail? É isso, Pedro? Você está com Gmail? Eu estou acessando pelo link que você disponibilizou. É pelo Gmail. Pois é, eu pelo Gmail. Tá. Eu sei que você está acessando pelo link, Pedro, mas você tem uma conta de Gmail? Sim, tem. Pois é. Eu hoje participei de um evento da universidade e eu percebi que muitas pessoas que não estavam conseguindo participar, eu vi que os monitores estavam falando, vocês precisam dar uma conta de Gmail. Talvez esse seja um dos problemas. Eu vou me informar com a parte, com o suporte técnico aqui do curso, tá? E vou ver se realmente essa informação ela procede, tá? Outro problema, talvez, por não estar conseguindo acessar, seja a conexão. Apesar de que o Google Meet, ele não te pede uma conexão tão grande assim, né? Tão pesado. Ele não é pesado para uma conexão tão larga. Então, mas eu vou me informar isso direitinho, eu só quero que vocês fiquem tranquilos e tranquilizem os outros colegas de vocês que essa aula está sendo gravada, tá? De alguma forma, a gente vai conseguir disponibilizar isso para quem não assistiu, e até para quem assistiu rever, tá? Então, isso é um problema que eu vou resolver, acho que amanhã de manhã eu já consigo ver isso e responder para vocês, tá? Então, só dando continuidade, já são 8h33, vamos só terminar aqui, dar continuidade para que a gente não exceda tanto o horário. Então, olha só, nessa unidade 1, a gente tem esse tema de literatura amazônica existe, e a gente hoje debateu esse texto, eu acho que ficou claro para vocês, né, e aí vocês vão construir, a partir do que nós conversamos, vocês vão construir a interpretação de vocês para fazer a atividade, tá? Então, essa atividade vai pedir que vocês, além do texto, analisem, né, interpretem 3 obras, 3 produções, tá? Acauã, Contos Amazônicos, do Inglês de Souza, Pau a Pichuna e Muragens, tá? Crônicas de um Muro, para poder fazer a questão número 1. A questão número 2 a partir do texto, porque a unidade 2, ela nos fala sobre história, cultura e literatura amazônicas, né? Vai falar dessa importância da gente compreender a relação entre a história e a cultura e a literatura, identificando aí as fronteiras e as conexões entre essas 3, vamos dizer assim, esses 3 elementos, história, cultura e literatura, para entender como é que nós chegamos a essa produção literária que a gente tem hoje e as produções literárias de outros tempos, tá? Então, a gente vai precisar refletir acerca dessa literatura. O primeiro texto que eu coloquei, que é um texto que vai fazer um panorama histórico da formação de Belém em diálogo com a formação cultural e literária da Amazônia. É um texto do Benedito Nunes, intitulado Pará, Capital Belém. É um texto tranquilo de ler, ele é, na verdade, uma narrativa de história, de como se criou essa cultura, essa literatura, a partir da história, tá? Com esse viés histórico, e fazer a atividade 2 a partir dessa leitura de Benedito Nunes, Pará, Capital Belém, eu preciso que vocês me respondam
como foi que se deu o processo de criação estética da cidade de Belém. E aí, quando eu falo da cidade de Belém, eu estou falando de cultura, de produções culturais, né, produções, criações de espaços artísticos e culturais, tá? Então, como se deu o processo de criação estética da cidade de Belém, no que tange, no que se relaciona aos espaços públicos, ruas, praças e jardins, aos espaços artísticos, teatros, cinemas, conservatórios de música, e à criação literária, sua produção e sua circulação. É uma questão muito direta, ela não tem nada de interpretativa, vocês não irão interpretar, na verdade, vocês vão ler o texto, identificar e responder, tá? Por que eu estou pedindo isso? Porque a partir desse entendimento, desse conhecimento histórico, literário e cultural, da formação histórica, literária e cultural, a gente consegue vencer essa primeira unidade e partir já para os movimentos literários, escolas literárias e a produção literária propriamente dita, tá? Mas eu preciso que vocês entendam esse processo, né? O que aconteceu, qual foi a particularidade que aconteceu na nossa formação como cidade e como Estado, né? E particularmente na história, na cultura e na literatura, para que a gente tenha esse percurso de produção literária do século XVIII até agora. Tá? Então, é uma questão que não tem interpretação, tá? Por favor, ela está lá no texto. Eu só quero que vocês, e para que vocês respondam, vocês precisam ler todo o texto. Professora, vocês estão vendo que eu estou pedindo para, clamando, né, para esse viés leitor de vocês. Diga, Pedro. Não, eu já li também, gostei muito do texto, né? Mas também para identificar também os autores lá, o Lemos lá, o Lande, né? Destacando esses autores também que foram muito importantes, né? O Padre Vieira também, né? Isso. Muito legal, muito bacana. O Benedito tem essa coisa bacana desse resgate histórico, né? Da formação da nossa cidade, da formação da nossa cultura. É gostoso de ler. A gente vai se entendendo, a gente se conhecendo a nossa história e a formação da nossa cultura, a gente também se entende, tá? Então, primeira questão, é uma questão baseada no que foi discutido hoje, e uma questão que vai pedir esse lado interpretativo de vocês, né, desse crítico, vamos dizer assim, o lado mais crítico de artes, tá? A partir do que a gente discutiu hoje. A segunda questão é uma questão direta, né, em que eu estou pedindo, na verdade, o que eu estou querendo, objetivando com essa questão, com a segunda questão, é o conhecimento de vocês a partir da leitura, né? Então, como é que foi que se criou essa criação estética da nossa região, né? E ela está ali, no texto do Benedito Nunes, é só ler e colocar aqui. Então, são duas questões tranquilas de ser feitas, espero, tá? A partir de hoje, né, o prazo de postagem é a partir de hoje, então ela inicia hoje, por isso que eu estava realmente querendo que essa nossa aula acontecesse, tá? E vai até o dia 26, que é dia... 26 é quando, gente? 26 é segunda-feira, certo? Muito bem. Aí, eu vou falar um pouquinho rapidinho, sobre a nossa avaliação. A nossa avaliação, eu vou escolher um texto literário, tá? Ou um trecho de um texto literário, não dá nesse momento para eu escolher uma obra toda, tá? Eu vou escolher um texto literário ou dois para fazer esse contraponto, e as questões que eu vou elaborar sobre esse texto literário têm a ver com os textos do Fernandes, que a gente discutiu hoje aqui, e com o texto do Benedito Nunes, tá? Então, vocês dominando esses dois textos, essas duas unidades, vocês conseguem fazer a avaliação de vocês no próximo, a partir de segunda-feira, né? Tranquilamente. Tá bom? Mais algum questionamento? Entendi. Mais algum questionamento? Alguém tem mais alguma dúvida? Sobre essa questão do acesso, até amanhã eu respondo para vocês pelo WhatsApp, tá?
Essa aula também eu já vou ver como é que eu faço para deixar disponível para vocês, se não conseguir hoje, mas até amanhã ela vai estar disponível, tá? E qualquer dúvida, a gente, que surja depois daqui, ou durante esses dias, a gente tem um canal de WhatsApp, né, que é um canal aí assíncrono de interação, em que vocês vão deixar lá os seus questionamentos e, assim que possível, eu respondo, prometo responder a todos, tá? E também, participem dos fóruns, meus queridos. O segundo bloco vai ter fórum com pontos avaliativos, tá? Que vão fazer parte da segunda avaliação, tá? Então, vai ter uma pontuação no fórum, uma atividade de fórum com uma pontuação, e a avaliação apenas vai complementar essa pontuação, tá? Então, os fóruns, eles são importantes, tá? E essas nossas aulas... Professora, eu coloquei lá, a senhora falou que não... Tá. Mas foi discutido aqui o assunto. Pois é, não, mas eu vi, até a hora que eu vi, você tinha sido o único que tinha correspondido às minhas expectativas. Parabéns ao colega Pedro. Professora, enquanto a quantidade, amor. Quantidade do que, amor? Seria uma lauda ou de cada? Porque são duas questões, né? Acho que isso é uma coisa muito, aí sim, muito pessoal. Isso não é avaliativo, ótimo. Não, pode não fazer 3, 5 laudas, que não tem problema. Tô brincando. Calma. Tô brincando. Eu acho o seguinte, aí é o termômetro de vocês, né? Se vocês acharem... Ela é uma produtora literária inata. Então tá bom. Se vocês acharem que uma lauda, vocês conseguem responder, dar conta da resposta, ótimo. Não, professora, preciso de 2 laudas. Eu acho que essas 2, a segunda questão, ela não precisa de mais do que uma, né? Certo. Porque é uma questão muito objetiva, aí sim, uma questão objetiva, tá? A primeira questão, como é uma questão de mais de interpretação, em que vocês vão ali argumentar o que vocês estão colocando, 2, no máximo, estourando 3, eu acho que é tranquilo dar conta de responder o que vocês precisam responder. Tem gente que tem o poder da síntese e consegue responder em uma lauda, não tem problema nenhum, mas tem gente que precisa de mais um pouco. Eu acho que mais do que 3, eu acho que talvez seja desnecessário. Não, eu me refiro mais por se é um ponto avaliativo, né? Mais nesse sentido, porque tem alguns professores que eles citam, né? Olha, tem uns que já mandam, inclusive, aquelas linhas, né, próprias que é para a gente fazer. Então, só nesse sentido, para que não haja essa dúvida, né? Tá. Não é uma prática minha, tá? Essa coisa como é? Tudo bem, já entendi. Já número de página. De número de página, não. Eu costumo sintetizar bastante, mas menos de uma lauda eu consigo. Tá, então, mas tem gente que tem poder de síntese e consegue responder, mas tem uns que respondem uma lauda ou às vezes um parágrafo e não me respondem. Então, assim, eu acho que o termômetro é isso que eu falei, o termômetro é de vocês, tá? Hoje a gente teve uma aula super bacana, eu acho que eu consegui esclarecer alguns pontos, né, sobre essa primeira questão, que eu acho que é uma questão que vai dar mais trabalho para vocês por conta dessa questão, desse lado interpretativo, né? Mas eu peço uma coisa de vocês, assim, eu acho que é uma coisa também que eu venho me educando, né? Nós somos profissionais de letras, somos profissionais aqui, estamos numa aula de literatura, né, numa disciplina de literatura, a gente precisa gostar da literatura, no sentido de gostar de ler, né? Gostar de se apoderar dos textos, até para que a gente tenha argumentos para poder se colocar perante algumas questões, perante a nossa vida profissional, né? Então, por isso que eu falo, a professora está colocando muito texto para ler. Vamos ler, né? Somos ávidos leitores, acredito eu. Então, precisamos ler mesmo, tá? Não é só resumos. Uma coisa que eu preciso esclarecer, tá?
Toda vez que vocês forem se apropriar de algo que não é criação de vocês, não esqueçam de citar, referendar. Isso é completamente aceitável em trabalhos acadêmicos, né? Nós estamos aqui no nível superior, numa graduação. Então, a gente dialoga com outros autores, até porque a gente não descobre a roda sozinho, a gente dialoga com outros autores. Mas esse diálogo, ele precisa ser citado, tá? Não tem problema, vou citar quase um parágrafo de um autor, coloco lá, nome do autor, ano e obra, tá, gente? Até para que outras pessoas que forem ler o seu trabalho, se um dia o seu trabalho for ser publicado ou não, para que outras pessoas saibam onde que está a tua pesquisa, por onde você pesquisa, com quem você dialoga, isso é importantíssimo. O que for seu, é seu. Se você estiver fazendo uma paráfrase, né, parafraseando alguém, não tem problema nenhum. Você está parafraseando, apenas segundo de fulano de tal e tal, coloca. Mas se for a mesma citação, sem tirar nem pôr nenhuma vírgula, precisa estar citada entre aspas e referendada. Ok? Ok. Então, meus Eu tenho um amores... questionamento. Diga, Maria. Desculpa, sei que o nosso horário já está... Assim, não é na verdade, não é um questionamento, não é para ser respondido. É para a gente, né, como é que eu posso... Deixa eu lembrar um termo aqui. Para ficar martelando mesmo, né? Eu me perguntando aqui, né, diante de todo o contexto que nós discutimos. Se eu tivesse no meu ensino médio, ou fundamental mesmo, conhecido o conto a Cauã, ou a canção, enfim, um desses três textos aqui, textos não, porque um é texto, outro é canção, né, mas aí Outra é uma de poesia, né? Isso, nesse sentido. E em vez numa aula de literatura, por exemplo, em vez de ser um desses, né, eu não teria hoje, estando, né, na faculdade, não estaria mais aberta a como é que o colega Pedro colocou lá? Não é a divulgação, essa busca da raiz, me ajudem aí. Ele falou Exatamente. Isso. Será que eu não teria argumento, né, para buscar, para resgatar, para fazer que o outro entenda a necessidade de, né, desde pequeno lá, eu já ir introduzindo, e já sendo introduzido a literatura, né, regional para depois se tornar universal, enfim, porque eu penso que o regional lá na base é o mais importante, depois vai desenvolvendo e vai ramificando, né, até chegar no universal. Sim. Então, é só algo que ficou me martelando aqui, né, não é, se a gente for para a discussão, a gente passa do tempo, de fato, porque é muita coisa que vem, né, na cabeça da gente, assim. Não, mas Maria, essa questão que você colocou da formação do público leitor, ela é algo que vem sendo discutido já há muito tempo, né? Nos cursos de letras, de licenciatura, nos cursos como um todo, e também por vários professores e teóricos, que é algo urgente, né? Se a gente for ver, em várias pesquisas que nós temos, tanto no nosso estado quanto no nosso país, nós temos um público leitor muito pequeno, né? O número é irrisório, né? Eu acho que isso é uma questão primordial, né? Até para a questão da educação e para a formação mesmo de cidadão, de ser humano, a gente formar esse público o mais cedo possível, um público leitor, né? Então, os nossos alunos de ensino básico, quem dá aula no ensino básico aqui, né, dentro de casa, com os nossos irmãos, filhos, netos, enfim, eu acho que esse é um dever de casa, eu acho que é um dever nosso, profissionais de letras, né, amantes da literatura, amantes dos livros, eu acho que é assim, urgente isso.
E é um debate que ele é urgente há muito tempo já, né? E que há muito tempo se tem falado e talvez pouco se tenha feito, né? Porque a gente não vê tanta melhora. Então, o que está faltando? Né? Verdade. E esse teu questionamento, né? Isso que tu falaste aí para a gente começar a pensar é super válido, né? É o que se fala sempre, mas talvez esteja se fazendo pouco. O que a gente precisa? E aí É muita uma teoria reflexão, e pouca prática, né? é uma reflexão que nós, profissionais das letras, precisamos nos fazer, enquanto profissionais de letras e enquanto cidadão, né? Acho que para a construção do ser humano como cidadão e como profissional, seja ele de letras ou não, a leitura é primordial. Não só de textos literários, mas a leitura é primordial. Então, parabéns pelo seu questionamento e por essa Professora, colocação. professora, Oi, Pedro. eu vi um pessoal diferente aí, assim, diferente não, participando aí, está sendo compartilhado com outros polos, a nossa aula. Eu estou dando, essa disciplina está sendo dada por mim, né? No polo de Jacundá e Cachoeira, certo? Cachoeira do Arari, certo? Certo. Então, Tá, muito legal, o pessoal aí de Jacundá aí. E aí, isso, Muito legal. temos 2 polos, tá? Então, como eu achei interessante, né, as aulas online, assim, gravadas, serem feitas com todos os 2 polos, tá? E aí vão ser disponibilizadas para os 2. Alguém estava me perguntando no chat onde vão estar os links. Esses links vão estar disponíveis tanto na plataforma Moodle, tá? Não sei se ainda hoje, mas com certeza amanhã já estará lá, tá? E depois no WhatsApp de vocês, tá bom? Vai ficar gravado, não vai pedir assim tanta conexão, uma conexão tão potente, que fica gravado na internet, né, nas nuvens, como se diz, e aí vocês vão poder acessar na hora que precisar fazer a atividade de novo, tiver alguma dúvida, tá? Vão poder acessar. Isso vai ficar como material de vocês, tá? Da disciplina, do polo de vocês, vai estar disponível sempre, tá bom? Ótimo. E na Quero próxima também a feedback. gente pode interagir, né? Isso, todo mundo pode interagir. Polo, né? Todo mundo vai poder interagir, tá? Queria um feedback de vocês, se foi proveitosa a aula. Muito bem, Pedro. Se a aula foi legal, se foi proveitosa, se vocês conseguiram acompanhar, se eu estava falando muito rápido, falando muito devagar, né? Eu queria que vocês me dessem esse feedback. Se vocês gostaram, se querem outras, se foi um recurso interessante para vocês, nesse horário sempre, né? Eu já entendi que somos trabalhadores, né? E que nesse horário é melhor para todo mundo participar. Tá. Então tá. Expliquei. Muito legal, muito proveitoso. A ferramenta é muito boa, é muito legal. Eu quero que continue, né? Respeito também os outros colegas que não tiveram acesso, né? Mas vai ser disponibilizado, eles vão ter oportunidade, né? Mas, assim, eu acho muito legal a ferramenta, muito legal, muito bacana. Gostei muito. Espero que esteja mais. Ótimo. Então, pronto. Então, eu já sei que vai ser um recurso que eu posso utilizar com vocês, né? Eu também, eu gostei. Aqui é melhor pelo debate, a gente pode, né, tem uma possibilidade de estar discutindo, de estar dando opinião, recebendo e tudo mais. E também, como disse o colega, a gente sabe que infelizmente, não é muito acessível a todos, né, mas aí também tem outros meios, né, só que, por exemplo, no WhatsApp, por mais que tenha o áudio, mas de repente surge uma pergunta, aí, né, não é, Ana, aqui não, surgiu a pergunta, você faz, já responde e assim segue. Muito obrigada pela paciência conosco, né, que estamos só iniciando, mas eu já vou agradecendo pela paciência com a nossa turma de Cachoeira, tá, e estamos aí, que Deus nos abençoe e que tenhamos uma excelente disciplina. E já é em si, por ser, né, por ser nossa, né, por ser, né, de nossa região e tudo mais. Então, isso é muito bom poder conhecer, né, mais a fundo o que é nosso. Porque a gente estuda muita coisa de fora e o que é nosso, de fato, muitas das vezes a gente, né, então,
Eu estou amando, muito obrigada. Uma boa noite aos colegas do outro polo, tá? E que bom seria se nós pudéssemos ter um momento na instituição, que fosse em Belém mesmo, né, de toda a turma. Nossa, seria maravilhoso, mas, infelizmente, diante da pandemia e tudo mais, eu acho que é meio difícil. Mas, de qualquer forma, eu deixo meu abraço a todos. Ok, Maria. Eu gostei também, professora. É mais humano, é cara crachá. Apesar de que, às vezes, eu só estou vendo a fotinha de cada um, ou então só a inicial, mas a gente vai ter um momento, já, o Vitor eu vi, o Pedro cara crachá, né? Gente, muito olha, bom, excelente. Tá eu vou usar bom. um termo, uma vez eu participei de uma aula, um colega disse, ele dizendo que estava bem, disse, professor, sua aula foi sinistra, eu gostei. Só que ele usou o termo sinistro, dizendo que foi excelente. E foi excelente. Tá vendo só como a nossa língua ela é viva? Como é que a gente pode viva isso. a língua, né? Sinistra tem vários significados. Então, que bom que essa aula foi sinistra nesse sentido, que foi muito foi boa. sinistra mesmo. Tá bom. Excelente. Obrigado, professora. Obrigada, boa noite para a senhora. Boa noite. Então, eu vou finalizar aqui, tá? O nosso dia de hoje, a nossa aula de hoje. Boa noite, Sônia. Eu queria agradecer a todos, tá? Dizer que eu fiquei muito contente, muito feliz pela participação, mesmo que não seja uma participação mais ativa, perguntando, mas todos aqui, questionando no chat, ou então falando aqui comigo, fazendo questionamentos, muito obrigada. Quero também parabenizar os colegas que questionaram e que não estavam satisfeitos e perguntaram, e vai e volta. Eu acho que é assim que a gente constrói conhecimento, né? A Maria falou assim, nós estamos só iniciando. Está todo mundo só iniciando. É o meu primeiro dia com vocês aqui também. Então, eu também estou iniciando, né? A única diferença é que um pouco antes eu me preparei muito mais para essa aula para poder chegar aqui com vocês e lançar questionamentos, né? Mas todos nós estamos iniciando e que a construção de conhecimento, ela se dá dessa forma, ao meu ver, né? Em que a gente vai debatendo, vai dialogando, sem essas coisas de certezas absolutas, né? Porque, como eu já falei, nós somos seres humanos, a arte, tudo, a gente está em construção. Então, estamos em construção. E a aula, cada aula vai ser construção, tá? Eu estou disponível à disposição de vocês para todas as dúvidas, tá? Existem, cada canal, ele tem uma característica, né? O WhatsApp é para alguma coisa, a mensagem inbox na plataforma Moodle se destina para outra, os fóruns se destinam para outras, tá? E aqui, essa aula mais interativa, em que a gente pode se ver, conversar e dialogar um pouco mais. Então, temos vários canais para que a gente fique sempre ligado, dialogando sobre a nossa disciplina, tá? Espero que eu tenha esclarecido sobre a atividade, mas se ainda tiver alguma dúvida, não se acane, deixem para mim, ou no WhatsApp ou na mensagem que eu vou estar acessando, e assim que puder respondo, tá? E peço de vocês, leiam os textos, participem das aulas, participem das atividades, mesmo que não possa ser no momento aqui, por exemplo, agora, né, como outros, mas participem lendo, participem questionando, me coloquem sugestões, eu adoro ter sugestões. Professor, eu li determinado fulano, ou eu li um autor assim, 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 a senhora conhece? Não, não conheço, vamos conhecer junto. Então, é assim que se constrói, ao meu ver, uma disciplina, tá? Muito obrigada, boa noite, e no momento que a gente puder, eu acho, com certeza, depois que acabar essa loucura dessa pandemia do que a gente está vivendo, e parece que está vindo de novo alguma coisa aí, né, que está assustando a gente de novo, a gente vai ter esse encontro presencial, tá bom? Seja em outros momentos, mas vamos torcer para que essa vacina chegue logo, a gente se imunize e fique tudo bem, a gente possa se abraçar, se ver pessoalmente, tá? Certo. Enquanto isso, cuidemos-nos. Isso, cuidemos. Cuidemos com responsabilidade. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Ótimo. Boa noite.